Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha terceira aula do estágio híbrido em extensão da Uninter Geografia no Ensino Médio. Meu nome é Denise Wiesler, sou aluna do curso de segunda licenciatura em Geografia do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. Minha orientadora do estágio é Maria da Fátima da Silva, meu RU 2588697. Este é o estágio em extensão híbrido supervisionado de Geografia no Ensino Médio. Tema: relação entre industrialização e urbanização nas transformações do espaço geográfico nacional e mundial das cidades e as causas dos problemas sociais e ambientais nas cidades provocadas pelo processo de industrialização e urbanização. Então, primeiramente, eu vou fazer uma retrospectiva, das aulas anteriores e, posteriormente, eu vou falar hoje sobre a urbanização mundial, Como a urbanização mundial vai acontecer em vários países do mundo, E quanto o processo de urbanização levou também tanto a benefícios como também a malefícios, com relação também às questões sociais, questões ambientais, dessa urbanização. Então, sejam bem-vindos à minha terceira aula do estágio em Geografia no Ensino Médio, com o tema Industrialização e Urbanização, Todas as transformações ocorridas no espaço geográfico, mundial, nacional, tema geral. Os problemas sociais e ambientais, posteriormente, eu vou falar, provocados nas cidades, o processo de industrialização e urbanização, e hoje sobre a urbanização mundial. Recapitulando aqui, os temas das nossas aulas, estou falando sobre a relação entre a industrialização e urbanização na mudança do espaço geográfico das cidades nacionais e mundialmente, a diferença na urbanização entre os países ricos e pobres, o êxodo rural e urbanização no Brasil, problemas sociais urbanos e ambientais causados pela industrialização e urbanização no Brasil e no mundo. A realização desse estágio, como já disse anteriormente nas outras aulas, é um estágio híbrido em extensão em Geografia no Ensino Médio. A realização desse estágio, desse modo de extensão híbrido em Geografia no Ensino Médio, é voltada para alunos de licenciatura em Geografia, estudantes de ensino fundamental, professores e público em geral. É um tema amplo, é um tema interdisciplinar, então pode ser trabalhado também por outras áreas, por outras disciplinas, como sociologia, como história, como outras também, que podem desenvolver um bom trabalho a partir deste material. Então, sejam todos bem-vindos à minha terceira aula do estágio. Então, geografia esse público, como eu disse anteriormente, é um público-alvo que pode ser trabalhado com diversas áreas, mais especificamente esse conteúdo é um conteúdo do segundo ano do ensino médio. Então, essa é a nossa terceira aula. Sejam bem-vindos e eu vou recapitular algumas questões e vou também inserir novos elementos de conhecimento sobre esse tema na nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre a urbanização mundial, que eu trago uma imagem inicial, Então, de uma grande cidade, aqui, mostrando as luzes, mostrando, todas as características dos prédios, a infraestrutura dessa grande cidade, que mostra, o quanto a urbanização mundial ela modificou a paisagem, estrutura, e o espaço geográfico através desses grandes prédios, de grandes cidades. Então, o tema geral da aula é Urbanização Mundial e Planejamento Urbano. Eu vou trazer várias questões falando sobre a urbanização mundial e também sobre o planejamento urbano. O objetivo é entender o processo de urbanização no espaço geográfico mundial. Recapitulando aqui o significado da urbanização, A urbanização deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades, por se tratar de um processo. A urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural, Coelho MA. Então, quando se fala em urbanização, nós pensamos então, que é a transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente quando a população das cidades ultrapassa a população do campo, a população rural. Então, ela vai se concretizar a partir do percentual da população urbana ser superior ao da população rural. Como diferenciar a população urbana da população rural? Tem diferenças, nessas duas populações. Então, a classificação da população é população urbana e população rural. Existem 3 critérios para diferenciar a população urbana da população rural.
1, critério administrativo, 2, critério estatístico, 3, critério científico. Agora eu vou explicar cada um deles. Critério administrativo. De acordo com o critério administrativo, toda sede de município é uma cidade, toda sede de distrito é vila. Sendo assim, é considerada urbana toda a população que habita a sede de um município ou a sede de um distrito. O critério administrativo é o critério adotado no Brasil pelo IBGE. Então, aqui nós sabemos então a diferença, né, de uma cidade para um distrito e uma vila, e quando ela pode ser considerada, então, uma cidade, né? É considerada urbana, então, quando a população, né, habita a sede de um município ou a sede de um distrito. E esse é o critério utilizado pelo IBGE. Critério estatístico. De acordo com o critério estatístico, a população é considerada urbana se reside em uma aglomeração com população superior a certo número de habitantes, 2.000 e 5.000 respectivamente, né? Tem que ser esse número para ser considerado, então, urbano. É considerado rural a que vive no campo ou em aglomerações com população inferior às anteriormente citadas, né, de 2.000 e 5.000. Países como França e México aplicam esse critério. Critério científico. Para o geógrafo, o critério administrativo e o critério estatístico são falhos e considera urbana apenas a população que habita aglomerações em que a maioria da população ativa, radicada nela, exerce atividades econômicas secundárias e terciárias, sendo considerada rural aquela em que a maioria da população ativa exerce atividades primárias. Então, o geógrafo ele tem um critério diferenciado, né? Ele não se baseia se baseia no critério administrativo e critério estatístico, porque para o geógrafo são falhas, então ele vai considerar o critério científico, que vai considerar urbana, né, apenas a população, né, que está em aglomerações. A maioria da população dessas aglomerações ativa exerce atividades econômicas secundárias e terciárias, sendo rural aqueles que exercem atividades primárias. E aí, pessoal, o que você sabe sobre a urbanização mundial? O que você já ouviu falar sobre isso? No seu estado e no seu município, a maior parcela da população está na onde? Está no campo ou na cidade? Se estiver no campo, ela é a população predominantemente rural. Se estiver na cidade, ela é uma população predominantemente urbana. Então, vamos entender um pouco mais da urbanização mundialmente. Cidade na antiguidade, né? Na aula anterior eu falei sobre as cidades. Eu trouxe as definições de cidades, né? Cidade na antiguidade, né? Depois eu trouxe a cidade fortificada, que foi na época, né, do feudalismo. Depois eu trouxe a ideia da cidade moderna, né, que as cidades se expandiram a partir do comércio. E eu vou fazer uma recapitulação com vocês agora sobre esses elementos para nós partirmos então para falarmos sobre o desenvolvimento através da urbanização mundial. Então aqui é um mapa que mostra cidades na antiguidade, né? Ásia, China, Índia, África, vales agrícolas em verde, mais antigas cidades agrícolas, né, são os pontinhos em preto, para mostrar então como eram as cidades na antiguidade. O mundo urbano da atualidade origina-se do processo de industrialização de meados do século XVIII. Então foi no século XVIII, como eu disse anteriormente na aula passada, que a partir do século XVIII começa a industrialização, né? Principalmente na Inglaterra. E aí depois ela se expande para outros países. E lá vai começar então o processo de industrialização, e esse processo de industrialização ele vai então desencadear a mudança nas cidades, né? O mundo urbano vai surgir a partir desse processo de industrialização. O campo, geralmente independente e autossuficiente, subordinou sua produção às necessidades da economia industrial e urbana. Então, a partir do momento que acontece a industrialização, vai acontecer o quê? Mudanças no campo também, a questão da mecanização, como eu disse para vocês na aula anterior, que vai também interferir, né, no andamento, né, da população rural, né? Essas mudanças vão interferir também na área trabalhista, né? Questão de moradia, né? Vão começar a ser escassas, então, as produções, ou então a mecanização vão trazer máquinas que vão ocupar o lugar dos trabalhadores, isso vai fazer com que os trabalhadores tenham que, então, sair das suas cidades da zona rural, né? Para ir para a zona urbana, e isso vai desencadear, então, um processo de modernização e também de urbanização.
Qual o primeiro país do mundo a se urbanizar? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850, mais de 50% de sua população era urbana. Por que aconteceu isso? Como eu disse para vocês anteriormente, a Revolução Industrial vai trazer o quê? Mudanças, né? A manufatura vai passar agora, o modo de produção da manufatura vai passar para o modo de produção industrial. E muitas pessoas agora trabalham nas fábricas. E essas fábricas vão demandar o quê? Muitos trabalhadores. E esses trabalhadores não têm como ficar indo e vindo. Então, eles permanecem nas cidades. E as cidades, então, começam a crescer. E como eu disse para vocês na aula anterior, nem sempre as cidades estavam preparadas para receber esse contingente de pessoas. E aí vão acontecer muitos problemas sociais e urbanos, que depois nós vou trazer para vocês em aula. O que nos interessa agora é mostrar que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar, né, a partir da Revolução Industrial, que vai acontecer esse desenvolvimento da Inglaterra e depois vai passar também aos outros países. Então, ela vai ser o primeiro país do mundo, né, a entrar na urbanização em 1850. E aqui tem uma foto também que mostra, né, a questão das máquinas, que foi impulsionador das fábricas, foi impulsionador, então, da urbanização da Inglaterra. Mas a urbanização ela ocorreu da mesma forma e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Eu também trouxe na aula anterior, eu vou recapitular com vocês. Aconteceu da mesma forma? Nós vimos que não. Por quê? Porque os países eles foram desenvolvidos de maneira diferente, porque a industrialização ela também aconteceu de modo diferente e também em tempo diferente de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A Inglaterra, ainda em 1850, ela vai se urbanizar. Restante da Europa. O processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX, na fase da segunda Revolução Industrial. E os países subdesenvolvidos. A explosão da urbanização é um fato mais recente, tendo ocorrido rapidamente a partir do século XX. E essa é uma questão também que entra aqui no Brasil. O Brasil tem uma industrialização tardia, nós vamos ver na próxima aula. Isso também vai interferir na questão da urbanização do Brasil ser diferente da urbanização de outros países, como os países ditos desenvolvidos, né? Então, nós vamos perceber aqui que o modo de urbanização ocorreu de maneira diferente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, recapitulando também novamente com vocês, fatores que impulsionaram a urbanização. Modernização da agricultura no final do século XVIII, mecanização e introdução de novas técnicas, a chamada Revolução Agrícola causou o aumento da produtividade rural e diminuiu a necessidade de mão de obra, logo expulsou o homem do campo. O desenvolvimento da manufatura e o início da primeira Revolução Industrial. Neste momento, as cidades foram se tornando áreas de atração para uma grande massa de trabalhadores que haviam sido expulsos do meio rural. Crescimento urbano no mundo. Em 1900, existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Dentre elas, somente duas, Pequim e Calcutá situavam-se em países periféricos. Em 1950, havia no mundo 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre elas, apenas 6, Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro, pertenciam a países subdesenvolvidos. Em 2000, praticamente metade da população vivia nas cidades. As previsões para o ano de 2015 são de que, de 36 cidades com mais de 8 milhões de habitantes, somente 4 pertencerão ao grupo de países mais desenvolvidos ou centrais: Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka. O que isso mostra, Que no começo da urbanização, a maior parte das cidades eram pertencentes a países desenvolvidos. Em 1950, alguns países, que não eram desenvolvidos, entraram na lista, como países que estavam também se urbanizando. Em 2000, já muda um pouco esse quadro, drasticamente, não tão pouco, drasticamente. Por quê? Aqui vão acontecer crescimentos urbanos aceleradíssimos em vários locais do mundo, não só em países desenvolvidos. E nos países desenvolvidos vai acontecer uma queda dessa urbanização. Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka vão pertencer ao grupo de países desenvolvidos centrais que vão fazer parte disso, mas a maior parte da população em crescimento a partir do ano 2000 também estão centralizadas em países periféricos. Então, aqui, novamente falando sobre a urbanização nos países, a urbanização em países desenvolvidos, então ela vai ser a partir da Revolução Industrial, Revolução Agrícola, mecanização do campo, transferência das pessoas do campo para a cidade de forma gradativa.
As cidades foram se estruturando lentamente em infraestruturas, empregos, serviços. Poucos problemas urbanos aconteceram, né? Porque ela foi se urbanizando de maneira gradativa. Então, isso fez com que os problemas urbanos, né, fossem poucos ou mínimos. Urbanização em países subdesenvolvidos. Péssimas condições na zona rural, baixos salários, poucos empregos, falta de incentivo ao pequeno agricultor, grande e rápida transferência da população para as cidades, criação de maiores problemas urbanos, segregação espacial, falta de empregos, favelização, marginalização, insegurança, etc. Então, nós percebemos que a urbanização ela acontece de maneira diferente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E nos países desenvolvidos, como ela aconteceu de maneira gradativa, ela também trouxe infraestrutura, empregos e serviços na mesma proporção. Né, e os problemas urbanos foram menores. Já nos países subdesenvolvidos, isso foi com certeza de uma maneira desenfreada, né, e ocasionou em vários problemas, né, tanto para a zona rural como também para a zona urbana, porque a zona rural, a saída, né, dos países desenvolvidos das pessoas do campo para a cidade foi a partir da industrialização, da revolução agrícola e mecanização do campo. E aqui já muda. A saída das pessoas, né, dos países subdesenvolvidos, com de baixos salários, poucos empregos, falta de incentivo ao pequeno agricultor, e foi muito rápida. Então, essas cidades elas estavam totalmente desestruturadas para receber essas pessoas. E trouxe, então, grandes problemas, como segregação espacial, falta de empregos, favelização, marginalização e insegurança. Eu também vou trazer esses problemas sociais urbanos para vocês em aula. Só para mostrar a diferença, né, da organização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E a macrocefalia urbana, eu também trouxe anteriormente, mas vou explicar para vocês minuciosamente o que ela significa. O fenômeno da macrocefalia urbana deve ser entendido como resultado da grande concentração das atividades econômicas, principalmente dos serviços, em algumas cidades que acabam se tornando muito grandes relativamente, fato que ocorre mais em países subdesenvolvidos por causa da incapacidade de criação de empregos, que força o deslocamento de milhares de pessoas para cidades que polarizam a economia de cada país. Aqui no Brasil nós podemos citar como exemplo São Paulo. É uma grande cidade, né? uma megalópole. E lá se concentram muitas aglomerações, né? De várias outras cidades em volta. E aí se desenvolve muito, né? Só que também aumenta muito a questão de segregação espacial, favelização. Por quê? Porque os serviços se concentram ali, em uma área específica, né? E se desenvolve em poucas cidades em volta, e elas se desenvolvem mais. E aí o que vai acontecer? Vai resultar então nas concentração das atividades econômicas e serviços dentro dessas grandes megacidades, e a incapacidade de criação de empregos, força o deslocamento de milhares de pessoas das cidades para cidades que polarizam a economia do país, né? Isso vai causar uma macrocefalia urbana. Mas, né, recapitulando, o que é a cidade? O que é a cidade e como nós podemos ver o planejamento urbano? Relembrando aqui o conceito de cidade, né? O vocábulo urbano do latim urbis significa cidade, e por extensão os habitantes dessa, Florilo 2001. A cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos, Lucy e A. Cidade é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço, Clark D. Cidades no mundo desenvolvido. 75% da população vive nas cidades. Possui problemas urbanos decorrentes do crescimento acelerado da população e a densidade demográfica. No século XX, ocorreu o processo de desconcentração das atividades econômicas que passaram a ser desenvolvidas em bairros e regiões mais distantes do centro. A população abastada também se distanciou das concentrações populacionais devido ao incremento dos meios de transporte e comunicação. Nos Estados Unidos, criação de megalópolis, aglomerados urbanos entre duas ou mais metrópoles, resultado de várias conurbações, San, Criptis e Boswatch. As cidades cresceram, mas ainda são Europa, né? As cidades cresceram, mas ainda são poucas populosas, exceção de Paris, Londres, Milão e Moscou. Japão apresenta a mancha urbana mais contínua e populosa devido à pequena extensão territorial, megalópole Tóquio, mais 10 cidades. Então, que
a diferença, né, das cidades do mundo desenvolvido, né? Algumas apresentam grandes aglomerações e desenvolvimento das cidades, outras apresentam, né, populações, cidades menos populosas, que são da Europa, que a Europa, né, cidades muito antigas, e o crescimento dela é menor. Estados Unidos, né, tem uma criação de grandes megalópolis. E no Japão é a que apresenta a maior mancha urbana, porque ela tem uma extensão territorial pequena, e nessa extensão territorial pequena se concentra a grande megalópole Tóquio, mais 10 cidades em volta dela, que também, né, são conurbações, né, cidades que se interligam ali. Continuando as cidades do mundo subdesenvolvido agora, né? As cidades cresceram devido ao fluxo migratório das últimas décadas, campo-cidade, né? Em busca de novas oportunidades na vida, as pessoas saíram do campo para a cidade. Década de 1950, o crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos era sem planejamento, agravando o quadro da exclusão social, o aumento de bairros periféricos, criando dificuldades de melhoria de infraestrutura urbana. Devido à falta de serviço e eficiência, a deteriorização da vida urbana só aumenta. Então, América Latina, 75% a 80% da população vive nas cidades. África e Ásia, 35% a 40% da população vive nas cidades. Então, aqui mostra a diferença, né, da urbanização das cidades no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido. Enquanto no mundo desenvolvido aconteceu de maneira gradual, né, de uma maneira mais lenta, no mundo subdesenvolvido de uma maneira mais acelerada e também essa falta de planejamento nos países subdesenvolvidos levou também a muitos problemas, né, com relação à exclusão social, aumento de bairros periféricos, dificuldade de melhoria de infraestrutura urbana, né? E devido à falta de serviço e eficiência também alterou também essas questões, levando à deteriorização da vida urbana, que só aumenta. Então aqui mostra que grande parte da população da América Latina vive nas cidades, da África e Ásia também muitas pessoas vivem nas cidades, mas esse crescimento acelerado também levou a problemas sociais e ambientais. E agora eu vou trazer para vocês a diferença, né, entre a urbanização e o êxodo rural, que eu já disse anteriormente, mas vou enfatizar. Então, a urbanização é o crescimento do meio urbano maior que o meio rural, e o êxodo rural é o crescimento urbano, né, a expansão das cidades, e não precisa ter urbanização. Exemplo, Singapura, 100% da população vive na área urbana, construção de estações de metrôs e prédios novos. O que significa isso? Quando a população urbana é maior que a população rural, vai acontecer a urbanização. Se ela não for maior que a população rural, não acontece a urbanização. Então, a diferença entre o crescimento urbano e a urbanização. O crescimento urbano acontece, o crescimento natural da população das cidades. E a urbanização é a transferência das populações das zonas rurais em direção às cidades do êxodo rural. Essa só ocorre quando a população da cidade ultrapassa o campo. Então, as cidades elas podem crescer, mas a urbanização só vai acontecer quando a população urbana for maior que a população rural. Então, a diferença entre urbanização e crescimento urbano, né? Mais uma diferença aqui. A urbanização ocorre quando a população da cidade supera a população rural. E o crescimento urbano? É o crescimento da infraestrutura urbana da cidade, crescimento vertical, predomínio de prédios, crescimento horizontal, predomínio de casas e conjuntos habitacionais. A cidade é um alojamento de pessoas? Será que a cidade é só um alojamento de pessoas? Que tipo de cidade nós queremos e merecemos ter? Com mais da metade da população habitando nas cidades, vivendo ou urbs, né, urbanismo, urbanização, é comum observar o caos urbano, falta de infraestrutura, moradia, lazer, trabalho, falta de planejamento que possibilite aos seus moradores condições básicas de vida. O que o geógrafo tem a ver com isso? O que o geógrafo tem a ver com essas questões das melhorias das cidades, planejamento e levar essas questões a público? E você, enquanto cidadão, qual o seu papel na construção de uma cidade melhor? Vamos ver. Planejamento urbano, né? O que pode ser feito para o planejamento urbano acontecer? Com a finalidade de garantir a função social da cidade, foi criada a Política de Desenvolvimento Urbano. A Constituição Federal do Brasil, nos artigos 182 e 183, trata da questão da política urbana. Então, isso também foi uma grande mudança, né, com relação à função social da cidade. Criação, então, dessa política de desenvolvimento urbano na Constituição, né, a partir do artigo 182 e 183, que trata da questão da política urbana.
Então, o que fala na Constituição Federal, né, da política urbana, né? A Constituição Federal do Brasil, nos artigos 182 e 183, trata da questão da política urbana. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Primeiro, né, a primeira parte do artigo fala, né, que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor. Artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E qual a função social da cidade? Uma cidade só cumpre sua função social quando garante aos seus habitantes moradia, circulação, lazer e trabalho. Moradia, né? Nós vemos que isso não está muito assim, né? Conivente com o que anda acontecendo, né? Não está muito assim trazendo exatamente isso, né? Porque nós vemos muitas desigualdades. Vemos grandes cidades desenvolvidas e outros locais de favelização, né? De subúrbios. Então, muitas vezes a cidade não cumpre esse papel. Está lá na legislação, mas muitas vezes, como nós estamos vendo aqui nas imagens, existem desigualdades, existem separações, segregações sociais, né? Então, nós percebemos que existe, então, um grande caminho para ser percorrido para que as cidades sejam consideradas, então, dentro da sua função social, né? Que é garantir moradia, trabalho, né? Educação, saneamento básico para as pessoas, moradia digna, como que mostram grandes locais desenvolvidos, locais que não são desenvolvidos, né? Que se tem que melhorar. E a circulação, né? A cidade também tem que garantir uma boa circulação de pessoas, espaço, circulação que seja bem organizado, mas nós estamos percebendo aqui que em grandes cidades, na foto mostra, existem muitas pessoas andando no mesmo espaço de maneira desordenada. Os carros também entram em engarrafamento por conta dessa infraestrutura não ser bem planejada, isso deve também ser pensado. E o lazer? Será que tem lazer para todas as pessoas em todos os locais da cidade e existem espaço para isso? Também tem que ser pensado, né? Se existem esses locais que tem algumas fotos mostrando a criança brincando na areia da praia, um parquinho, será que todos os locais, todas as cidades têm esse lazer garantido para a população, né? Como função social da cidade? E o trabalho? Será que em todos os locais tem trabalho digno para as pessoas? Seja na indústria, seja no comércio, seja também na área da medicina, no campo. Como que esse trabalho está sendo desenvolvido para que a cidade cumpra a sua função? Todas as pessoas têm trabalho? Quais são os tipos de trabalho? Nós percebemos aqui que existem os empregos e os subempregos. E aqui as imagens mostram, né? Alguns locais desenvolvidos, outros não. Pessoas que trabalham, por exemplo, né, no campo, que não tem uma boa infraestrutura. Então, temos que pensar em tudo isso, né? Se as cidades estão cumprindo seu papel, né, na função social com relação ao trabalho. E aqui tem uma música, né, que fala sobre a cidade. Nação Zumbi, eu só vou ler ela para vocês. Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importa se são ruins, nem importa se são boas, e a cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares, a cidade e sua fama vai além dos mares. No meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce.
Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem envenenado, bom para mim e bom para tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem envenenado para mim e para tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. O que eles querem dizer? Que as questões aqui de desigualdades que acontecem dentro das cidades. Muitas vezes as pessoas estão dentro do mesmo espaço lá, geográfico, né, mas estão em segregação espacial. Algumas pessoas em prédios, né, em aglomerados urbanos chiques, enquanto isso do lado tem favelas. Então essa é uma denúncia dessa música, né, sobre a questão da industrialização da cidade, da urbanização, da tecnologia, convivendo também com as desigualdades, também com as favelas e com a pobreza. Então, o Estatuto da Cidade, né, que é outro também avanço. Com a finalidade de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelecer diretrizes, né, gerais da política urbana, foi aprovada em 10 de julho de 2001 a lei denominada Estatuto da Cidade, que é muito importante. Outra parte importante também, né, dentro da planejamento urbano é o plano diretor e a lei de zoneamento. O Estatuto da Cidade obriga o plano diretor a estabelecer planos não apenas para o espaço urbano, mas para todo o território municipal, incluindo, portanto, o espaço rural. O plano diretor é uma lei municipal obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, que cria um sistema de planejamento e gestão do município, determinando as políticas a serem desenvolvidas em um prazo de 10 anos em todas as áreas de administração. Os projetos dos outros prefeitos deverão estar de acordo com o plano. Há também, no âmbito municipal e direcionada para o espaço urbano, a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, que define o tipo de uso residencial, comercial misto e o tamanho da construção permitidos em um terreno. No caso das grandes cidades, o plano diretor normalmente é implementado com base em planos regionais. Então, aqui na Folha de São Paulo, 24 de agosto de 2002, traz esse, extraído do livro Lúcia e Branco, A.L. Mendonça, Território e Sociedade no Mundo Globalizado. São Paulo, Saraiva, 2010, que vai falar o quê? O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor estabelecem metas para o espaço urbano, para o território municipal, com cidades, municípios com mais de 20 mil habitantes, e vai criar também dentro desse plano, determinar políticas de desenvolvimento em 10 anos para esses municípios. E esse plano de zoneamento vai falar que tipo de habitação que são permitidas em determinados espaços, o uso e ocupação do solo, define também que tipo de residência pode ser construída, que tipo de comércio pode ser construído nesse determinado espaço. Esses espaços não podem interferir, por exemplo, na questão ambiental. Então, tudo isso tem que ser averiguado para que aconteça o desenvolvimento das cidades a partir do plano diretor, lei de zoneamento e do Estatuto da Cidade. Então, nós vimos até aqui que a urbanização ela pode ser entendida como a expansão de equipamentos e infraestruturas caracteristicamente urbanos em áreas rurais, que passa a incorporar hábitos, comportamentos e valores característicos do modo de vida urbano. Um exemplo, então, da área urbana de Nova York, Estados Unidos da América, que a gente percebe aqui uma grande concentração de pessoas na área urbana. Eu vou trazer outros conceitos para vocês. O conceito de conurbação corresponde ao encontro ou junção entre duas ou mais cidades em virtude de seu crescimento horizontal. Em geral, esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas. E a megalópole corresponde à conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. As principais megalópolis do mundo encontram-se em países desenvolvidos, como é o caso de Bauausch, localizado no nordeste dos Estados Unidos, que tem como principal cidade Nova York. Sansan, localizada na costa oeste dos Estados Unidos, tendo como principal cidade Los Angeles. Chiptis, localizada nos Grandes Lagos nos Estados Unidos. Tokaido, localizada no Japão. E a megalópole europeia, que inclui áreas de vários países. No Brasil, temos a formação de uma megalópole Rio-São Paulo, no sudeste brasileiro. Vale do Paraíba, incluindo municípios da região metropolitana das duas grandes cidades. A ligação dessa megalópole é a Via Dutra, estrada que interliga as duas cidades principais. Então, a conurbação é a junção entre duas ou mais cidades que vai acontecer nesses conglomerados urbanos, grandes cidades. Megalópole, quando essa conurbação acontece entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas, cidades maiores.
Walsh, aqui aquele exemplo que eu falei da megalópole, né, nos Estados Unidos, ela vai ligar Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, D.C., né, uma grande megalópole. Exemplo também nos Estados Unidos, da CHIPS, né, que ela vai ligar Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo e Detroit, uma grande megalópole também. Tokaido, né, que fica na região de Tóquio, vai ligar Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka, né, uma grande megalópole também. As megacidades, né, que estão aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lagos, Mumbai, Cairo, Pequim, Delhi, Dhaka, Xangai, Manila e Tóquio, são exemplos de megacidades. Mais aglomerações urbanas, maiores aglomerações urbanas, né? Tóquio, Japão é a primeira, Nova Delhi na Índia, Xangai, China, Cidade do México, São Paulo no Brasil, Mumbai na Índia, Osaka no Japão, Pequim, Nova York, Cairo no Egito, Dhaka, Bangladesh, Karachi, Paquistão, que é a população, né? A maior parte está na zona urbana, né? Aglomerações urbanas. Mais aglomerações urbanas em 2030, que é 2014, né? Até 2030, as maiores serão em Tóquio, Japão, Nova Delhi, Índia, Xangai na China, Mumbai na Índia, Pequim na China, Dhaka no Bangladesh, Karachi no Paquistão, Cairo, Egito, Lagos, Nigéria, Cidade do México no México, São Paulo, Brasil, que nasce a República Democrática do Congo. Aqui, o crescimento das populações urbana e rural mostra que a população urbana tem crescido muito mais em relação à população rural do mundo. Populações em áreas urbanas por país também mostra isso, né? Que de 2007 é um gráfico que mostra o crescimento, até 2025 vai crescer muito mais, né, o número de pessoas nas zonas urbanas, né, cidades. E a urbanização, né, chegando aqui no final da nossa aula, enquanto o mundo se urbaniza, os desafios de formulação de políticas públicas sustentáveis serão cada vez maiores, particularmente nas cidades dos países em desenvolvimento, onde o ritmo de urbanização é mais rápido. Então, quando as cidades crescem, a urbanização aumenta. Também tem que se pensar em políticas públicas sustentáveis para isso, para a melhoria dessas cidades, né? Isso tem que se pensar. Quanto mais o mundo se urbaniza, mais os desafios aumentam nessas políticas públicas. De pensar, né, de maneira sustentável esse crescimento, né? O ritmo dessa urbanização está acontecendo muito rápido e gera problemas que eu vou trazer nas próximas aulas. Na próxima aula também vou trazer sobre urbanização no Brasil, mostrar como aconteceu a urbanização aqui no Brasil, né? E depois, posteriormente, vou trazer também sobre as questões, né, dos problemas ambientais, urbanos, sociais, ocasionados pela industrialização e urbanização. Aqui uma foto que mostra a urbanização, né, de grandes cidades, e do lado mostra a favelização, que é um dos problemas causados pela industrialização e urbanização. Chegando aqui, né, ao final da nossa aula de hoje, né, vamos problematizar o que, né, já foi falado, o que vai ser falado nas aulas também. Urbanização e problemas urbanos vai ser falado também posteriormente. Então, é importante entender o que é urbanização, qual a diferença entre urbanização e crescimento urbano, definições importantes em urbanização, como funciona o processo de urbanização nos países desenvolvidos, como funciona o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos e quais são os problemas urbanos causados, então, pela industrialização e pela urbanização. E vou trazer posteriormente nas aulas, né, nós respondemos essas perguntas, já foram respondidas algumas e outras vão ser respondidas. Espero que vocês possam, né, ter aprendido mais alguns conceitos importantes, né, em relação à urbanização, industrialização, desenvolvimento urbano, né, o que pode ser melhorado a partir desses conceitos. E, então, né, nessa aula aprendemos sobre o processo de urbanização existente no espaço geográfico, né, e espero que vocês tenham tido ótimas aprendizagens a partir dessa aula, que nós possamos também problematizar a partir da próxima aula também, e que vocês possam curtir e comentar o meu vídeo para me ajudar no meu estágio. Agradeço a presença de vocês. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula, né? Agradeço muito a participação de vocês. Essas são as minhas referências bibliográficas. Andrade, MC, Geografia Econômica, São Paulo, Atlas, 1998. Coelho, M.A., Terra, L, Geografia Geral, Espaço Natural e Socioeconômico, São Paulo Moderno, 2001. Clark, D, Introdução à Geografia Urbana, Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 1982. Lucy Bran,
A.L. Mendonça. C. Território e Sociedade no Mundo Globalizado, São Paulo, Saraiva, 2010. Mendawar, org. Coletânea de Legislação de Direito Ambiental, Constituição Federal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006. Então, agradeço muito a participação de vocês, espero que nós possamos nos encontrar na próxima aula, né, em que falarei sobre a urbanização e industrialização no Brasil. Fiquem com Deus, muito obrigada, peço que curtam e comentem o meu vídeo. Tchau, pessoal.